Fala galera, eu quero compartilhar com vocês uma nova função do TradingView que facilita a identificação de padrões de candlestick. Seus problemas acabaram. Olha só, clica aqui, indicadores e estratégias, candlestick patterns, olha o ícone mostrando que é novo. Olha só que legal, bebê abandonado, engolfo, enforcado, harami, vários padrões que eu inclusive abordei no meu livro. Se você reparar aqui, tem a opção de colocar só os engolfos de baixa, portanto bearish, e deixar de fora os de alta, bullish. Então cliquei, tô aqui no ETF do SP500, gráfico de 5 minutos dos últimos 3 pregões, aparece aqui BE, Bearish Engulfing. Olha para onde está apontando. O corpo desse candle foi engolido pelo corpo do candle seguinte. E antes que perguntem qual a configuração, olha aqui, cliquei em configurações, eles colocaram um negócio chamado Trend Detection Rule, com a média simples de 50 como referência. Você pode alterar aqui, mas mantendo do jeito que tá, olha que interessante. A gente vai ter indicações de engolfo de baixa baseado na 50 aritmética. Percebem que não vai mostrar nenhum engolfo de baixa que ocorra abaixo dela, porque um padrão de reversão baixista não pode aparecer numa queda. E olha o que acontece se eu coloco sem critério. Surge aqui um engolfo, mas pelas minhas observações o filtro da 50 como referência vale a pena. Então vamos ver aqui o que aconteceria se eu resolvesse operar só engolfo de baixa com essa função do TradingView. Então vamos lá, resolvi que eu vou operar só engolfo de baixa. Eu coloquei aqui a média de 50, porque é o que está sendo usado como referência de tendência para esse engolfo de baixa, como eu mostrei no início do vídeo, né, nas configurações. Então, eu já estou vendo aqui um stop, vamos analisar. Então, olha só aqui, a gente pode ver que o corpo desse candle verde foi completamente engolfado pelo corpo do candle seguinte, vermelho. Então, no rompimento da mínima desse candle vermelho, a gente tem a confirmação do nosso engolfo de baixa. Confirmação significa o nosso gatilho de entrada, não é confirmação, então vai dar certo. E se o nosso stop vai aqui nessa máxima, a gente vê que aqui já teria dado um stop, tá? E eu já vou voltar aqui nessa questão, eu vou dizer por que mesmo tendo aqui um sinal de engolfo de baixa, não faria tanto sentido entrar nesse aqui com a média passando bem aqui. Mas vamos lá, a gente tomou um stop aqui e vamos para o segundo engolfo de baixa. A gente vê que esse candle vermelho, ele engole completamente o candle anterior. O ideal seria ver o quê? Esse candle aqui vermelho com mais volume. E a gente teve mais volume nesse. Mas ainda assim, se você entra aqui no rompimento da mínima, que foi nesse candle aqui, você até passa um calor, mas com seu stop aqui em cima, você não ia ser estopado. E se o seu risco é isso aqui, ó, daqui de onde executou sua ordem, até essa máxima ali, ó, até essa máxima onde está escondido o seu stop. O ideal é que você busque 2 vezes o seu risco. Então, a gente pegaria aqui, a gente pode duplicar aqui e a gente quer buscar 2 vezes esse risco. Mas aqui o ideal seria colocar Fibonacci como referência de alvo. Então, a gente poderia pegar essa operação e a gente vê que teria dado certo. E o próximo engolfo de baixa, esse candle aqui, engole, né, o corpo desse candle aqui. É só o corpo que importa no engolfo de baixa, galera, não interessa a sombra. Podem assistir depois o episódio 4 da série Padrões de Candlestick, que eu falo do engolfo. Então, esse aqui, a gente entrou no momento que a mínima é perdida, com stop na máxima. A gente vê que é mais uma operação que teria fluído, não teria dado stop. E aí cada um vai ter sua forma de projetar alvo, mas sendo o engolfo um padrão de reversão, o ideal é você ficar o mais tempo possível e ir acompanhando com trailing stop. Então seria possível você pegar grande parte desse movimento aqui, grande parte. Ao mesmo tempo, se você vai colocando aqui stops em topos formados, você entrou, seu stop inicial estava aqui. E aí você traz para cá, a gente vê que nesse momento você teria sido tirado. Mas se você foi mais paciente com o seu trailing stop, esperou perder esse fundo aqui, passar aqui para baixo, para trazer o stop para cá, para essa região, você conseguiria levar essa operação. Então me surpreendeu aqui que esse aqui também deu gain, mas me surpreendeu que foi stop muito pequenininho e aqui 3 gains em sequência muito maiores do que os stops. Estamos falando aqui não é de 2 vezes. 2 vezes é o ideal, é o que você buscaria no mínimo, né? Mas todos aqui, todas essas operações terão dado muito mais. Vamos ver essa aqui. Esse candle aqui, o corpo desse candle engole o corpo do candle anterior. E nessa situação aqui, o volume está muito melhor para a pessoa que vai operar esse engolfo. A gente vê que esse candle vermelho aqui de corpo longo, que engole o corpo do anterior, ele tem mais volume. Então é o ideal. Se a gente entra no momento que perdeu essa mínima, ó, foi bem aqui que a gente entrou,
com stop aqui, na máxima desse engolfo, e a gente poderia ter pego grande parte desse movimento, tá? Grande parte desse movimento aqui a gente poderia pegar, tá? E se for com uma gestão de trailing stop barra, né, um método bem Oliver Velez, a gente aqui nesse momento aqui, a gente poderia ter sido tirado, tendo colocado stop aqui, né? Então a gente vai acompanhando, stop aqui, e a gente pode perceber que se a entrada é nessa região e a gente consegue pegar isso aqui, esse é o tamanho do alvo, vou colocar até em verde, ó. Esse é o tamanho do alvo. E aqui, ó, se a gente entra aqui com stop ali, esse é o tamanho do stop. Isso é day trade, tá? É com stop assim e alvo longo. Então vamos lá, nosso próximo caso aqui, engolfo de baixa. Esse candle engole esse candle aqui. Olha, esse na verdade foi descaracterizado. Porque o que aconteceu? Embora o TradingView mostre que tem um engolfo, a gente fica esperando o quê? A perda da mínima, certo? Só que antes de perder a mínima, ele vai lá e vai lá no topo. Então aqui ficou desconfigurada a situação, porque ele já rompeu essa máxima aqui. Se a gente entra na perda da mínima, como eu estava explicando para vocês, a gente coloca o stop ali na máxima do engolfo. Então essa é uma situação que não teria dado nem gain, nem stop, porque antes do gatilho ser acionado, a gente já teve ali a região de máxima, onde ficaria o nosso stop, ela já foi violada. Então, olha que interessante, a gente teve um stop, 3 gains com alvos muito maiores do que o stop. Nesse caso aqui, então, nem se fala, muito grande o alvo, tá? E esse aqui foi desconfigurado, certo? Então, um stop e 3 gains, tá? Isso aqui, ó, o mercado tá andando aqui agora, tá, gente? Não é que eu voltei o gráfico para mostrar um exemplo onde deu muito gain, para dar mais like o vídeo, não é nada disso. Tô mostrando aqui, eu acabei de descobrir essa nova função, tá? E eu tô mostrando aqui, se tivesse aqui acontecendo algum, em tempo real eu mostrava para vocês, tá? Se fosse o contrário, se fosse um candle verde aqui, ó, e esse candle aqui fosse vermelho, teria engolfado esse candle, a gente tá distante da média, faria todo sentido, já teria aparecido essa setinha aqui, tá? Mas eu tenho umas considerações a serem feitas, quem saiu já do vídeo deu mole, quem continuou parabéns, que é o seguinte, pode ser um pouco repetitivo, né? Porque eu já falei isso na série de padrões de candlestick. Mas é o seguinte, você não quer usar isso aqui cegamente, igual um robô. Porque se for para usar cegamente igual um robô, programa um robô e vai pra praia. Só que não é muito a minha praia, né? Não foi planejado isso, mas não é muito a minha praia, robô. O que a gente precisa, né? Nos padrões de candlestick? O que a gente busca quando a gente opera padrões de candlestick? Primeiro, a questão do volume, que eu já mostrei para vocês. E a segunda questão é usar em conjunção com outros elementos da análise técnica. Por exemplo, esse engolfo aqui, ele é muito interessante. Só que esse engolfo aqui, pensa bem, o preço acabou de armar um pivô de alta. Passou para cima da média, se sustentou acima da média. Faz sentido entrar vendido aqui? Então, se você for cegamente operando, eu mostrei que teria dado certo. Mas o legal de se operar levando em consideração outros fatores é que você consegue escapar de alguns stops. Eu ensino isso muito na mentoria. Eu mostro, olha, gatilhos de entrada, como conduzir o alvo. Então seria bom ficar de fora dessa. O ideal é quando a gente começa a desenvolver uma leitura de mercado que faz a gente escapar de alguns stops. E por outro lado, quando a gente vem de uma sequência de operações bem-sucedidas e vê um engolfo bonito sendo armado, a gente pode optar a entrar com a mão maior. E é isso que faz a coisa andar no day trade, gente. É quando a gente consegue ter a leitura suficiente do contexto e de outros fatores da análise técnica. Olha a média passando aqui, vai vender bem em cima dessa média. Quando a gente une esses fatores, a gente consegue escapar de stop e amplificar gains. Todos os principais padrões estão aqui, achei muito interessante esse indicador, quis compartilhar com vocês na hora que eu vi, tá? Então, só para frisar, não opere isoladamente esses padrões. É possível, eu mostrei aqui, mas o ideal é ter a leitura de outros fatores da análise técnica clássica. Raiz. Muito obrigado a todos, eu recomendo que você assista a playlist que tá aparecendo aí na tela. Tamo junto, aquele abraço.